a gente tem aqui, então, agora umas explicações que nós temos que aprender. A gente estava falando sobre a questão do motor ser síncrono e ser assíncrono, tá? O que significa isso? O motor ele gira em uma certa velocidade lá, tá? Essa velocidade que o motor gira, ela é explicada por uma fórmula. Aqui não está bem arrumadinho, deixa eu colocar de uma maneira mais simplificada para vocês. Vou botar aqui, cadê? Então, a velocidade síncrona, que é essa ns que está falando aqui, ela vai ser igual a 120 multiplicado pela frequência e dividido pelo número de polos, certo? E aí a gente tem que saber algumas nomenclaturas aqui. Primeira pergunta, o que é a frequência? Hein? Frequência da corrente é velocidade. A frequência que ela oscila, não é? A velocidade que ela oscila, não é isso a frequência? Sim. Beleza. Então, isso aí é a frequência, isso aí está na rede, né? E aí a gente percebe que se aumentar a frequência, aumenta a velocidade do motor, porque mais oscilações acontecem, mais rápido o motor gira. Então, a frequência é diretamente proporcional à velocidade do motor. Mas tem uma outra coisa aqui embaixo, que é a polaridade, aqui, ó, nessa parte de baixo. Aqui, ó. O que é a polaridade? Bom, primeiro vocês têm que lembrar que dentro do motor o que existe é um eletroímã. Um eletroímã é um ímã feito por eletricidade. A eletricidade, quando você percorre o fio lá e tudo mais, gera o efeito do ímã. Beleza. Tendo dito isso, essa polaridade que a gente falou, ela tem que ser, tem o mesmo comportamento de um ímã convencional. Então, um ímã convencional, ele tem só positivo ou só negativo, gente? Não sei. Não sabe? Não. Gente, vocês têm que lembrar que lá do ensino médio, na verdade fundamental, um ímã, ele tem a característica de Eu ter entendi sempre... motor. Não, mas tanto faz, ímã é tudo igual. Ímã, ele tem um positivo e um negativo. Inclusive tem aquele negócio que o ímã, se você dividir no meio, onde é o positivo e o negativo, ele vai formar um lado novamente com positivo e negativo e outro com positivo e negativo também. Então, Sim, assim, sim. o ímã sempre tem dois polos, um positivo e um negativo. Que nem, por exemplo, a Terra é um grande ímãzão, né? Digamos assim, tem um positivo e um negativo, né? Tem o norte e o sul. Então, sempre vai ter pelo menos dois polos, positivo e negativo. Só que lá dentro do motor elétrico, quando você faz a montagem do motor elétrico, tem a questão da bobinagem, como a bobinagem do motor é feita. Essa bobinagem do motor, dependendo de como ela for feita, ela pode dar mais ou menos polos. Explicação bem simplificada. Quanto maior a polaridade, menor a velocidade do motor. Dentro do motor, o caminho que o motor tem que percorrer para sair de ponto A até ponto B fica menor no mesmo tempo da oscilação da onda. Então, acaba acontecendo que ele gira mais devagar. Então, assim, falando de maneira bem simplificada, quanto maior a polaridade do motor, menor a velocidade. E um negócio que vocês têm que saber, polaridade de motor, de polaridade, na verdade, né? Sempre é par, não tem como ser ímpar. Então, você tem motor de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos, qualquer um desses aí. Mas você não vai ter um motor, por exemplo, de 1 polo. Isso não existe, tá? Então, o motor que tem... Pode falar? Tem que ser o negativo positivo sempre, né? Então, o motor sempre vai ter polaridade par. Sempre vai ter de 2 em 2, tá? Então, o mínimo de polaridade que o motor tem é 2 polos. Então, por exemplo, nesse cálculo aqui, façam o cálculo e me falem qual é a velocidade de um motor se ele for ligado em Goiânia com 2 polos. Lembrando que Goiânia, Brasil, né? A frequência, ela é uma frequência... Nossa, escrever com mouse é horrível, gente. A frequência de um motor de 2 polos, a frequência
da alimentação de rede, desculpa, no país aqui é 60 Hz, tá? A única coisa que eu estou informando para vocês é que esse motor é um motor de 2 polos. Falem para mim aí, o motor de 2 polos que eu estou falando aqui, qual que seria a velocidade dele? É 120 vezes a frequência, né, dividido pelos polos. Isso. Deu 3.600. Uhum. Exatamente isso. Um motor de 2 polos tem 3.600 RPM, tá? E assim por diante. Se você colocar um motor de 4 polos, 1.800 e por aí vai. É só jogar nessa fórmula aqui que resolve tudo. Ou se vocês quiserem e forem do pessoal que gosta de decorar a tabelinha, tá aí, ó. Para cada polaridade, para cada frequência, qual é a velocidade. Só que sejam espertos, né? É mais fácil decorar uma fórmula ou um valor de velocidade para cada frequência e para cada polaridade? Uma fórmula. Uma fórmula, óbvio, né? É claro que no dia a dia a gente acaba decorando, né, sem querer. Eu uso o motor de 2 polos e o de 4 polos rotineiramente, vejo eles quase todo dia. Então, eu sei que o motor de 2 polos é 3.600, de 4 polos é 1.800 e acabou, né? Mas, por exemplo, se você quiser, se não tiver na tabela aqui o motor com a velocidade em 53 Hz, você não vai ter tabela para isso. Aí, então, que nem eu falei para vocês, saibam a fórmula, não decorem tabela, porque tabela não ensina muita coisa não, só a decoreba mesmo. Bom, alguma dúvida sobre essa parte até agora? Não, tranquilo. Tranquilo. Bom, mais uma coisa que a gente tem que falar então. O motor elétrico, ele pode ser síncrono, como está falando aqui, ó, e assíncrono. Qual que é a diferença? O motor síncrono, esse nome que vocês estão vendo aqui, ele é um motor onde o eixo acompanha exatamente a velocidade do campo. Significa que os dois estão sincronizados, tá? Isso aí é devido à característica do motor, enfim, tem N coisas que entram no meio da equação que faz com que o motor seja motor síncrono. E o motor assíncrono, ele é o motor mais usado, é o motor mais comum de se encontrar no meio industrial. Qual que é a característica dele? A ponta do eixo do motor gira um pouquinho mais devagar que o campo, conforme mais peso você coloca na ponta do eixo, certo? Essa diferença entre a velocidade da ponta do eixo e a velocidade do campo é o que a gente chama de escorregamento, tá? E isso todo motor, basicamente, que vocês vão conhecer no dia a dia de trabalho de vocês tem. Motor de corrente alternada, trifásico, assíncrono, tá? Então, é muito mais comum vocês encontrarem motor assíncrono. Motor síncrono é um pouco mais difícil. Eu mesmo uso. Vou ser sincero que eu nunca usei nas aplicações industriais. Eu só usei em laboratório, tá? Então, dia a dia meu é trabalhar com motor trifásico de indução assíncrono. E qual que é essa característica? Por que o eixo gira um pouquinho mais devagar que o campo? Porque você vai ter uma questão que é a seguinte: o motor, o movimento do eixo é devido que do lado de fora a gente tem o estator, que é alimentado, tem corrente passando ali, e ele tem um campo girante. Só que esse campo ele tem que passar pelo ar para arrastar o eixo, certo? Tá aí, tá tudo tranquilo? Tranquilo. Bom, como o campo tem que passar pelo ar, gente, para arrastar o eixo, se o campo tem que passar pelo ar, ele perde um pouco da força dele. E esse perder de força é refletido no escorregamento que o eixo vai ter em relação ao campo. Isso é um problema? Não, depende, tá? Por que eu falo que depende? Porque é só pensar assim. Se a gente tem um motor que ele é utilizado numa aplicação industrial de ventilação, um motor, por exemplo, de 2 polos, de 4 polos, teria 1.800 RPM. Aqui ele está dando exemplo de um motor de 4 polos de 1.746 RPM. Sempre vai ser essa velocidade aqui? Não, varia de motor para motor, inclusive conforme o peso na ponta do eixo. Mas ele tem 54 RPM de escorregamento aqui.
Esses 54 RPM de escorregamento não fazem diferença para um bombeamento, não fazem diferença para ventilação, não fazem diferença para uma série de coisas. E mesmo que faça, a gente tem técnicas hoje usando o inversor de frequência para compensar esse escorregamento, tá? Então não é uma coisa a se preocupar. É só uma questão de característica do motor. Então, resumindo, quando vocês forem olhar na plaqueta do motor que vocês vão utilizar, vocês não vão encontrar esse valor redondo aqui. Por que vocês não vão encontrar esse valor redondo? Porque normalmente vocês não vão trabalhar com motor de corrente alternada síncrono. Vocês vão trabalhar com motor assíncrono. Então o que vocês vão estar vendo é sempre um valor meio quebrado assim. E aí como que eu vou fazer para saber qual é a polaridade? Olha, é simples. Geralmente a velocidade que vocês vão ver na plaqueta ela é um pouco abaixo da velocidade síncrona mais próxima. Por exemplo, 3.492, o mais próximo acima que tem é 3.600. 1.746, a velocidade mais próxima síncrona para 60 Hz acima é 1.800. 1.164, a mais próxima que tem acima é 1.200. E por aí vai. Tá? Então, assim você consegue descobrir qual que é a polaridade. Além disso, você pode fazer uma outra coisa. É só isolar a fórmula e pegar e arredondar mais ou menos o cálculo. Pensa comigo. Naquela fórmula que eu mostrei para vocês antes, você tem 120 multiplicando pela frequência, dividindo pelo número de polos. Se você passar o número de polos aqui para cima e passar a velocidade aqui para baixo, você consegue calcular qual que é o número de polos, pelo menos arredondado, né? Então, se você pegar, por exemplo, esse motor aqui, de 3.492 RPM, vamos fazer aqui, ó, 120 vezes 60, dividido por 3.492, é isso mesmo, né? 3.492. Deu lá, ó, 2, alguma coisa. A gente esquece essa parte quebradinha aqui, esse motor é um motor de 2 polos. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar este cara aqui, ó, que está com a polaridade até tampada aqui. 120 vezes 60 dividido por 873. Olha lá, 8. Tanto quebradinha aqui por causa do escorregamento. 8. Então, esse motor aqui é um motor de 8 polos. Tá vendo? Então, a gente consegue achar desse jeito. Vamos ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Vou pegar aqui. Plaqueta, motor elétrico. Peguei aqui uma plaqueta de um motor elétrico trifásico. Vocês estão conseguindo ler a plaqueta? Sim. Ó, eu não ensinei vocês a ler a plaqueta ainda, então eu já vou mostrar onde está a velocidade logo para não ter que ficar procurando. Essa daqui, ó, é a velocidade. 1.690. Eu vou escolher alguém para responder aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Vou mexer o mouse sem olhar. Caiu em lugar nenhum. Aí, ó, caiu no Erivaldo. Erivaldo, você tá bom? Tô, professor, pode mandar aí. Fala para mim, esse motor de 1.690 RPM, quantos polos que ele tem? 2. Não. Quem se arrisca a dizer aí? Hã? Tem 4. 4? Como que você chegou nessa conclusão? É próximo dos 1.800. 1.800. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Você já respondeu uma coisa para mim. Eu vou perguntar para uma outra pessoa. Acácio. Pode falar, professor. Acácio, olhando, ele falou para a gente que o mais próximo que tem é 1.800 e a velocidade desse motor é 1.690. Qual é o escorregamento desse motor? Hein? Correu? Correu? Não, professor, eu tô falando aqui, eu não sei não, professor. Não sabe? É só pensar o seguinte, Acácio.
A velocidade que é assíncrona mais próxima a velocidade síncrona mais próxima acima é 1.800 RPM. Aqui tem 1.690, qual que é a diferença entre eles? 110. 110. Então, 110 é o escorregamento que tem, que é a diferença entre a velocidade do campo, que é de fora, e a do eixo. Certo? Ah, tá. Beleza. É, Deixa eu pegar uma outra plaqueta aqui. Aqui. Plaqueta. A velocidade desse motor está aqui, ó. Deixa eu pegar o desenho aqui para vocês. Esse é de 2 polos. Aí, ó. Esse é de 2 polos, a gente já respondeu, mas deixa eu pegar aqui alguém que não falou. Lucas Antônio. Sim. Rapaz falou aí que é de 2 polos. Pergunta, qual que é o Foi eu escorregamento mesmo. desse motor? Oi? Foi eu mesmo que falei 2 polos. Ah, tá, mas porque eu não reconheço a voz de vocês ainda, né? 115, professor. 3.600 Exatamente motores. isso. Porque o mais próximo que tem acima disso aqui, 3.600. 3.485 é 3.600, certo? Isso aí Sim. mesmo. Bom, então esse aqui, ó, o que a gente está vendo é informação de plaqueta. Isso aqui é importantíssimo, gente. A gente tem que saber reconhecer essas informações, tá? Para saber se o motor é mais rápido, mais devagar, para saber como configurar. Quando vocês forem trabalhar com um inversor de frequência, para informar as informações adequadas para a configuração do inversor, e por aí vai, tá? Ficou claro, então, né? Sim, é tranquilo. Beleza, vou continuando aqui. Aí agora a gente vai falar sobre a estrutura mecânica do motor. Só que a estrutura mecânica do motor, eu tenho que mostrar um vídeo para vocês, e esse vídeo eu não sei se tem no YouTube, mas eu tenho no meu computador aqui, que é o processo de fabricação do motor da WEG, como que ele é feito lá na indústria. Antes disso, eu normalmente gosto de mostrar, quando eu estou em aula, com um motor de verdade, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui com o simulador que eu tenho aqui, que eu já mostrei para vocês, qual que é cada uma das partes do motor, tá? E depois a gente vê na linha de fabricação da WEG. Se bem que, estou pensando aqui agora, vai ficar ruim, porque o vídeo, eu acho que ele vai ficar cortado aí para vocês, né? Corta o vídeo aí, não. Porque o pessoal tem me falado que se eu passo algum vídeo aqui no meu computador para vocês olharem, ele fica cortando, sabe? Aí eu não sei se vai ficar legal para vocês verem. Entendi. Tá? Bom, então eu vou explicar aqui qual é a estrutura do motor, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é o motor elétrico trifásico da fabricante WEG. A WEG é a maior fabricante de motores elétricos do Brasil e uma das maiores do mundo. Eu trabalhei lá durante um certo tempo, foi uma experiência muito boa que eu tive na vida. E eu aprendi lá na linha de produção como que é feito cada uma das partes desse motor. Eu sei os detalhes da fabricação, claro que eu não tenho tanto tempo de experiência assim hoje, porque se for para comparar, né, eu fiquei 4 anos na WEG, sendo que 1 ano foi na linha, na empresa mesmo, e 3 anos foi na parte de treinamento. Mas vamos ver qual que são cada uma das partes do motor. Eu vou começar pela parte de fora, tá? Deixa eu puxar aqui. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, é a carcaça do motor. Essa carcaça do motor, dentro dessa carcaça é onde vem o estator, que eu tanto falei para vocês. Esse estator aqui, ele é constituído, deixa eu ver se no zoom aqui ele vai pegar. Não vai dar para ver tão certinho assim, mas ele é constituído por um monte de chapinha bem fininha, que elas são prensadas ou elas são soldadas para ficarem juntos, tá? E não é um núcleo maciço. Se você olhar aqui na imagem, parece que é maciço, mas não é. Esse aqui, ele como eu falei, são várias chapinhas separadas. Legal. Essas chapinhas aqui, elas têm o intuito de intensificar o campo, mas não deve circular corrente entre elas. Por isso que são chapas, por isso que não é inteiriço.
E aí a gente tem um isolante entre cada uma dessas chapas. Este material que vocês estão vendo aqui, que também parece maciço, por causa do jeito que está feito o desenho, é a bobina. Essa bobina, ela vem dentro desse buraquinho aqui, que ele é passante, que ele é chamado de ranhura, tá? Então, é essa bobina aqui, que quando eu estou falando que tem campo, é ela que é responsável por gerar o campo quando aplicada a corrente. Eu estou ouvindo que tem um áudio desbloqueado, deixa eu bloquear aqui. Então, e tudo isso aqui, toda essa estrutura vem dentro da carcaça. Essa aqui é a carcaça do motor, tá? E ali é o buraquinho que sai para a caixa de ligação e tudo mais. Essa carcaça que vocês estão vendo, ela é feita de ferro fundido. Ferro fundido é um material duro, muito duro, não maleável. Então, se você derrubar uma carcaça dessa no chão, é mais fácil que ela quebre do que amasse. Mas é porque o motor é para ser assim, né? Ele não é para ficar caindo, ele não é para ficar batendo, ele é para ficar estático no lugar. Então, essa que é a ideia desse motor. Por isso que ele tem que ser bem sólido, bem robusto, tá? Continuando, então. Aí a gente tem as tampas, né? Essa aqui é a tampa da frente. Aí a gente tem a tampa de trás junto com a tampa defletora. Não dá para eu clicar aqui na tampa traseira, mas esse aqui é a tampa defletora. Se vocês forem olhar a montagem do motor, aqui dentro tem o ventilador que ele é preso no eixo do motor. Aqui a gente tem o eixo, junto com a gaiolinha de esquilo, e a gente tem aqui o núcleo de chapas do rotor. Esse núcleo de chapas do rotor tem a mesma finalidade do núcleo de chapa do estator, que é esse cara aqui, que é intensificar o campo, né? E aí a gente tem aqui onde circula a corrente nas barrinhas. O eixo está aqui, o eixo ele é passante, né? Ele vem daqui dessa pontinha até o outro lado e é apoiado nos rolamentos frontal e traseiro que estão presos nas tampas frontais e traseiras. Essa aqui é a caixa de ligação, é onde vocês vão puxar os fiozinhos aqui na frente do motor, tá? E é isso, essa aqui é a estrutura básica do motor. Essas bobinas aqui, elas são formadas por vários fios enrolados mesmo. Se vocês forem ver, são várias voltinhas de fio que dá no sistema do motor. E essa animação que eu tenho aqui, eu posso passar para vocês. Ela mostra aqui, ó, ela fala sobre cada um dos detalhes que eu falei para vocês, tá? Olha só. Olha lá, tampa dianteira, tampa defletora. Ah, detalhe interessante da tampa defletora. É ela que faz a ventilação do motor funcionar da maneira que tem que funcionar. Por quê? Esse motor que vocês estão vendo aqui, se eu for voltar o desenho para vocês verem, ele é um motor que ele é fechado, né? Não tem como entrar ar nele. Então, como que esse motor faz para resfriar? Vocês estão vendo que a estrutura do motor, e essa é uma curiosidade que eu tinha quando eu não sabia mexer com a eletricidade certa. Vocês estão vendo que a estrutura do motor, ele tem esse monte de laminazinhas aqui na parte de fora. Essas lâminas... Para passar o ar, né? Essas lâminas aqui, elas são para concentrar o calor num lugar mais fácil de tirar. Se o motor for redondo, liso, o calor fica disperso na estrutura e é muito difícil de tirar o calor. Então ele tem que ser aletado, que se chama aleta, né? Para que o calor se concentre num lugar que o vento venha e consiga arrancar esse calor mais fácil, tá? Então essa aleta aqui é para refrigeração. E quem direciona o vento para frente é a tampa defletora, essa tampa que está aqui atrás. Se você tirar essa tampa defletora, imagina que se você está de frente com esse motor, esse vento vai pegar na sua cara aqui, ó, de frente para você. Porque a tampa defletora que direciona para frente. Tirou essa tampa aqui, o motor vai esquentar, tá certo? Vamos ver aqui o sistema de montagem do motor. Deixa eu só pegar aqui e mostrar o sistema de montagem. Olha lá como que ele é montado. Vem o eixo com o rotor, a caixinha de ligação, tampa traseira, o ventilador que eu falei, a tampa defletora e a tampa frontal. Isso daí é um motor montado. Agora desmontando. Entenderam? Sim. Esse é o sistema de montagem. E olha só que interessante como que funciona a ventilação. É assim, ó. O vento ele tem que entrar por trás aqui, a tampa defletora direciona para fora, tá? E aí ela vai passar pela estrutura aqui no meio das aletas do motor, refrigerando o motor da maneira que tem que refrigerar, tá? Então, reforçando,
Sem a tampa defletora, não tem ventilação de maneira adequada. Ok? Bom, então agora vamos ver o vídeo que eu falei para vocês. Deixa eu ver se dá tempo. Eu acho que dá tempo. Deixa eu pegar o vídeo. Eu normalmente não sou de gostar de passar vídeo, mas esse vídeo aqui é muito bom. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu vou mostrar o vídeo aqui e vocês vão me falar se ele está travado. Vou pegar uma parte qualquer aqui, ó. Está travado o vídeo? Não, pra mim tá rodando. Hein? Pra mim tá normal. Pra mim tá normal, professor. Tá normal? Bom, então eu vou fazer o seguinte, já que vocês falaram que tá normal. Eu vou passar o vídeo aqui mesmo, vou mostrar para vocês o vídeo. E aí a gente vai pegar e a gente vai analisar, porque eu vou deixar o vídeo rodando, mas eu vou fazendo comentários sobre ele, tá? Aqui, ó. Isso que vocês estão vendo aqui é o estator, tá vendo? Esse estator aqui, ele tem os grampos aqui do lado de fora que segura as chapas todas juntas. Isso aqui é um monte de chapinha, inclusive se você for olhar aqui, dá para ver até que essa chapinha está levantada aqui, ó. Um pouquinho levantada. Então, são várias chapinhas aqui, todas elas prensadas para ficar juntas, né? Mas elas não têm contato elétrico. Essa partezinha branca que vocês estão vendo é o chamado isolante de fundo de ranhura. A bobina, quando ela entra aqui, ela não pode ficar encostada direto no metal. Então, vai ter esse isolantezinho aqui para não deixar a bobina ficar encostando no metal, porque senão você tem uma isolação menor. E até por questão de atrito, você pode acabar perdendo a isolação e fechar curto da bobina com a estrutura do estator. Quando isso acontece, você tem que mandar rebobinar o motor, porque ele não funciona mais de maneira adequada, tá? E aí é que dá a fuga, dá a falha de isolamento que a gente fala. Vamos continuar. Olha lá. Estator. Deixa eu tirar essa música aqui, peraí, que eu acho que eu consigo tirar essa música aqui porque ela é chata. Então lá, pegou o estator, aqui ele já está bobinado, olha aí, ó. Isso aqui é a bobina, gente. Deixa ele virar um pouquinho aqui. Ó, isso aqui é a bobina. A bobina nada mais é do que fio passando de um lado para o outro aqui, ó, formando várias voltas. Essas voltinhas aqui em conjunto formam a bobina, tá? Esse aqui um monte de fio, mas muito fio mesmo. Olha lá, assim a máquina chamada trefiladeira, ela faz os fios conforme projeto. Então ela coloca lá uma quantidade de fios e depois ela vem e inserta dentro do motor. Olha como que é o processo de inserção. Vem lá o canhão e puxa a estrutura da bobina para dentro do motor. Quem é bobinador geralmente fica com uma raiva disso, porque dá um trabalho do caramba para fazer bobinagem na mão e a máquina faz 100 segundos. Aí é um negócio que fica até injusto. Aqui a moça está colocando o isolante entre cabeças de bobina, tá? Esse isolante entre cabeça de bobina que serve para dar mais isolação na estrutura do motor. Além disso, tem outros isolantes aqui. Tem isolante do fio que vai até a entrada da bobina. Tem isolante que ele vai no fechamento de ranhura, para não deixar a bobina escapar para dentro do estator, enfim. Olha lá. Ali a gente tem as pontas para fazer a ligação. Aqui está acontecendo um procedimento que quando eu aprendi eu achei até engraçado, achei que isso não existia. O Chico aqui, como vocês podem ver, está costurando a cabeça de bobina do motor. A cabeça de bobina do motor aqui, ela é costurada para dar uma rigidez nessa estrutura aqui e não deixar que fio escape e tudo mais. E o sistema fica compacto. Então é necessário fazer esse procedimento, fazer a costura da cabeça de bobina. Vamos lá. Tô vendo que tem áudio desbloqueado, quer ver? Com certeza. Tem 8 minutos aqui? Tem áudio desbloqueado. Tá quase acabando. Ó. Aqui a pessoa tá colocando os isolantezinho. Aqui, olha que legal. Essa parte aqui, essa moça tá fazendo o quê? Ela tá fazendo o fechamento que vem na folhinha de projeto. Então esse motor aqui, ele tem um projeto que tem que ser seguido. E esses fios aqui, eles podem ser ligados em mais de uma configuração.
que dá a possibilidade de mais de um tipo de motor ser feito com a mesma bobinagem. Então, um motor de 2 polos ou de 4 polos, lá dentro pode ser a mesma coisa, só muda o que foi ligado lá na parte da entrada, tá? Então, é nessa hora aqui que é definido isso, ó. A pessoa fazendo o fechamento ali. Solda. Solda feita. Aí vai lá terminar. Toquezinho. Aí vai costurar o outro lado da cabeça de bobina, tá vendo? Costura feita. Aqui é o banho de verniz. O que acontece? Esse estator aqui com essa bobina, ele tem que ser mergulhado em verniz para que esse verniz entre aqui no meio dessas bobinas e na estrutura dessa ranhura e dê rigidez. E dê, além de rigidez elétrica, rigidez mecânica mesmo, para o negócio ficar no lugar. Então, ele aumenta a isolação e dá uma maior firmeza para toda a estrutura do motor. Olha lá, banho de verniz, mergulha, volta, seca, fica secando depois. Aí já está seco, ó. Depois de seco aqui, é insertado, montado, né, na carcaça. A pessoa pega a carcaça ali, ó, e empurra na prensa hidráulica. Empurrou, entrou, certinho, tá montado. Tanto de motorzinho aqui. Dinheiro, viu? Esse aqui é dinheiro, menino. Tem muito dinheiro aqui. O rotor do motor, como vocês podem perceber, não é um motor muito pequeno, esse que está montando. Montou. Passa o lubrificantezinho ali. Bota a tampa da frente do motor. Caixa de ligação. Essa caixa de ligação aqui é onde a gente vai fazer a montagem do fio, né? Quando tiver que fazer o fechamento do motor. Os terminaizinhos ali. Eu fiz estágio também nessa área aqui, ó. Essa área aqui é a qualidade. Na qualidade, o motor, principalmente o motor de maior porte, eles são testados, se não todos, a maioria, né? A pessoa pega, coloca os terminais do motor aqui e esse motor ele é ensaiado por um computador. O computador faz tudo que tem que fazer de teste com o motor, análise de corrente, de tensão, todo o comportamento do motor para ver se ele está ok, para ele ser validado, tá? Olha lá, ó. Pegou a fichinha, cadastrou, foi lá e colocou, o motor está fazendo a medição. Agora a pintura. Bota para ir embora, bota a tagzinha do motor, enfim. Procel. Olha lá, a plaquetinha. Isso aqui a gente vai aprender a ler, viu? Certinho. E pronto. Agora, só vender e ganhar dinheiro. Como a VEG faz bem, inclusive. Entenderam o sistema de montagem de motor? Esse aqui é o vídeo lá de dentro, lá da VEG. Lá como que é o processo de montagem. Eu estagiei nessa área aí. Sim, legal. Legal? Pergunta, gente. Reforçou os conhecimentos de motor elétrico? Vocês conseguiram entender melhor qual que é a estrutura de um motor elétrico agora? Sim, bem melhor. Tá explicadinho agora então, né? Positivo. Beleza, gente. A aula de hoje tinha esse intuito. Eu queria mostrar para vocês o que é um motor elétrico, como que é, o que é a estrutura dele, como que ele funciona e como que ele é montado. E na próxima aula a gente vai aprender, ó, a fazer a leitura disso daqui, ó, leitura de plaqueta de motor. Muito importante, se possível, não faltem, beleza? Beleza. Vou encerrar a aula por aqui, não tem mais nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Posso fechar mesmo? A próxima aula é segunda, né, professor? Oi? A próxima aula é segunda. A próxima aula é segunda. Beleza. Tá certo então, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa Boa semana. noite.